E aí, você acha que as cargas só andam de caminhão? Navio, avião, trem, tem diversos caminhos. Eu sou Adalto Freire, que dá Acessos Contabilidade, e aqui nesse vídeo vou falar um pouco sobre transporte multimodal. Como é que funciona, seus aspectos relevantes que devem ser observados. Então, roda aí a vinheta, pessoal. O transporte multimodal já está no próprio nome definido. Eu não estou utilizando apenas uma forma de levar uma carga de um ponto A para o ponto B. Eu vou utilizar outros mecanismos, não só rodoviário. Vou botar no trem, daqui a pouco vai de avião, mete no navio, volta para o caminhão, assim vai. Ele tem alguns aspectos interessantes que tem que ser observados. Todo mundo pode operar com multimodal? Não, ou sim, depende. Olha que interessante. Você está lá como transportador de cargas, mas lá no seu KNAI está escrito que você é operador multimodal? Se não está escrito, você não pode. É um KNAI específico, então pense nisso. Ah, mas eu preciso, essa carga agora apareceu, eu quero mandar via trem, certo? Ah, você se torna um operador multimodal de carga. Então, altera o seu objeto, altera o seu KNAI e vida que segue, vamos tocar. O transporte multimodal de cargas, no Brasil, ele ainda está pouco difundido, porque sim, 60% do transporte é realizado via rodoviário. Mas nós temos já 40% e está crescendo. Estão vindo muitos investimentos tanto a nível fluvial como a nível ferroviário. Mas são poucos operadores hoje, tanto fluvial como ferroviário. Então, você vai se utilizar de outra operadora e vai contratar o serviço dela. Sim, é como se você fosse a transportadora rodoviária, não tivesse caminhões suficientes e contratasse outra transportadora rodoviária para fazer parte do trecho. Só que nesse caso, o transporte não será por caminhões, será por trem ou por um navio, sem problema algum. A documentação fiscal é um pouco diferente nessa operação do multimodal, porque tanto a parte de navegação como a parte ferroviária tem alguns documentos diferentes. É detalhe, mas a lógica é a mesma: conhecimento de frete, manifesto de carga, transporte. O que eu tenho que observar para fazer uma contratação do multimodal? O tempo de transporte é diferente, porque eu não tenho autonomia para decidir a hora que vai iniciar o processo. E sim, eu vou depender de um operador, de um trem. Ele não vai botar um trem exclusivo para transportar a minha carga que vai completar o quê? Um vagão? Não, eu vou ter que ver o trecho que ele opera e nesse trecho que ele opera eu vou ter que encaixar a minha carga. E isso são ciclos, são prazos. Vou ter que aí planejar aquele trajeto todo com o operador daquela linha férrea e verificar como é que nós vamos fazer. Como vou fazer para embarcar e depois para retirar a carga e dar continuidade no trajeto. Porque com certeza o trem não vai levar ao destino final a sua carga. A não ser que a sua carga seja o destino final, o porto, para uma exportação. Então aí já mudamos um pouquinho o aspecto. Então, como aspecto geral, se eu considerar o transporte de carga dentro do território nacional, aí eu vou ter que sempre observar que pode começar no transporte rodoviário, ir para o ferroviário e terminar com o rodoviário. Mas eu tenho que observar o tempo. A mesma consideração acontece com a navegação. Eu não vou conseguir carregar um navio inteiro para levar do porto de Santos até o porto de Pernambuco. Eu adoraria ter todo aquele faturamento garantido só para mim. Eu vou ter que encaixar nos prazos de carregamento do navio, que tem dias certos para acontecer. Então, grande aspecto que muda na sua operação para tomar a decisão se eu vou me tornar um operador de multimodal de carga é a forma de eu cumprir os prazos com o meu cliente será diferente. Por conta de todos esses aspectos logísticos, os prazos. Tá, mas então qual é a vantagem? A vantagem é a redução de custo. O custo de um transporte por navio ou por ferrovia é muito mais barato do que o transporte rodoviário. Então, eu posso perder um pouco na agilidade e na liberdade de conseguir trabalhar com a carga do meu cliente, mas eu vou ganhar sim na rentabilidade. Vou reduzir o custo e oferecer um preço melhor para o meu cliente.
Tá gostando desse vídeo? Então comenta aí, tua opinião é muito importante pra gente. Então olha só, nós estamos falando aqui agora da desvantagem por conta do prazo, mas bateu na minha porta um cliente que precisa urgente que uma carga vá de Porto Alegre a São Paulo, precisa chegar hoje. Cara, qual a melhor modalidade para fazer isso? Avião. Mete dentro do avião e vai. Tá, mas ele é super ágil, super rápido. Qual a desvantagem? É o preço. Então, no momento que no modal ferroviário ou navio eu tenho uma redução do preço, mas o prazo se delonga, no aéreo eu vou ter um aumento do preço, mas a agilidade vai longe. Então, tudo é planejamento do meu negócio, do segmento, como é que eu quero atuar, como é que eu quero atender o meu cliente. Essas decisões são importantes. Quando nós estávamos em época de pandemia, tivemos sérios problemas logísticos no mundo. Muitos portos se fecharam para transporte de cargas. Qual foi o recurso? O recurso foi utilizar avião. Se tornou ágil, se tornou rápido para as entregas, mas o custo foi lá em cima. Por isso nós tivemos também uma explosão inflacionária nesse período. Gostou do nosso vídeo? Curte, compartilhe, mande para o seu amigo, para o seu prestador de serviço, para o seu parceiro. Conhecimento tem que ser distribuído, não pode ficar guardado na gaveta. Valeu, pessoal!